Bom, pessoal, bom dia. Hoje a gente vai fazer, então, a apresentação de slides aqui a respeito da aula da cultura da soja. E eu trouxe alguns trabalhos e algumas curiosidades a respeito de alguns temas que nós já trabalhamos, certo? Então, vamos fazer um apanhado geral, né, em meio a tudo isso e vamos tentar trazer algumas informações importantes. Bom, então aqui a gente vai ter um trabalho de pesquisa, é um trabalho de pesquisa aí do ano de 2002, mas é um trabalho bastante interessante que ele vai estar relacionado ao quê? Está relacionado aqui ao número de plantas por metro. Então é um trabalho que envolve o espaçamento, a densidade, a uniformidade da semeadura na produtividade, né, e características agronômicas da soja. O que chama a atenção desse trabalho? A gente tem que esse é um trabalho feito que vai envolver um número de plantas de 10, de 13 e de 16%, de 16 plantas por metro. Né? 16, 19 e 22 plantas por metro. O que pode se observar, né, nos resultados? Que alguma delas apresentaram melhores tendências em relação às outras. Então, como que foi esse trabalho? Aqui a gente tem uma tabela que vai mostrar que o número de grãos por planta em peso, um espaçamento entre plantas de 60 centímetros apresentou melhores características. Já quando a gente fala em relação a quilos por hectare, as densidades de planta de 10 plantas por metro foi a que apresentou o maior número de produção. Lembrando que são produtividades, no caso, baixas em relação à nossa região, mas é um trabalho que foi feito em relação à pesquisa, e isso está envolvendo hoje o que a gente define em relação a espaçamento, em relação ao número de plantas por hectare. Também a gente tem aqui, ó, que no espaçamento nós trabalhamos de 45 e 60, relacionado então à densidade, a gente pode também trabalhar com uma uniformidade de 60%. O que seria essa uniformidade? Seria a atribuição, né, dessa quantidade que nós vamos ter de plantas, voltando um pouquinho aqui, ó, é o número o aceitável dentro da recomendação. Então, pôde-se observar que a uniformidade de 60 foi o que apresentou aí alguns bons resultados, assim como de 60%, né? Claro, 60% é o recomendado. Bom, aqui já relacionado à conclusão, o que o autor pôde concluir? Que a produtividade da soja aumenta com a redução do espaçamento entre linhas aliados à redução da densidade de plantas, e o espaçamento de 45 com a densidade de 10 plantas proporcionou melhor distribuição. Se nós formos analisar hoje quais são os espaçamentos adotados e a densidade de plantas, geralmente a gente está aí plantando a soja com 50 centímetros. Até aí, ok. Mas a densidade de plantas, não. O que a gente costuma fazer? Geralmente, as densidades de planta elas estão relacionadas aí entre 13, 14 até 15 plantas por metro, né, dando uma população de plantas aí até quase 300 mil plantas por hectare. Então, nesse caso, nesse trabalho, o autor pôde observar que, diminuindo um pouco o número de plantas por metro, ele conseguiu obter resultados melhores do que elevar um número muito grande de plantas. Né? Competição intraespecífica, também teria a questão de plantas muito próximas, elas podem crescer muito em altura e acamar. Então, eu trouxe esse trabalho para mostrar para vocês aí algumas relações. Agora, além do trabalho de densidade, a importância, né, da recomendação correta em relação ao número de plantas, do espaçamento, eu trouxe também aqui o quê? Um trabalho relacionado à fixação biológica. A gente tem aqui que é um paradigma que existe entre os produtores, né? Muitos produtores costumam fazer, inclusive, além da inoculação das sementes da soja com bradisóbio, eles costumam fazer o quê? Costuma fazer uma adubação muito pesada de nitrogênio, não somente na semeadura, mas também em cobertura. Então, aqui eu trouxe um trabalho, né, que mostra algumas interferências negativas da adubação mineral nitrogenada em relação
à inoculação. Então, a gente tem aqui uma tabela, né, e o efeito da complementação da inoculação, inoculante turfoso com as estirpes CM 5917, 5079 e CM 5080. Lembrando que isso aqui é da Embrapa, né, desenvolvido da Embrapa, são as estirpes que eles utilizam para fazer o seu trabalho de inoculação já na parte de comercial. Né? Você está vendo que é um trabalho antigo, mas são esses trabalhos antigos que hoje nos lançam mão dos produtos comerciais. Demora mesmo para pilotar, para colher e para conseguir registrar um produto. O que, que a gente pode observar? Que em Planaltina, aqui, ó, primeiramente em Planaltina, a gente tem, em Planaltina, a gente tem aqui o primeiro destaque, na inoculação mais zero, ele obteve uma quantidade de rendimento maior do que as demais, né, em relação às demais aí. E aí, já quando a gente está falando de Londrina, a gente pôde observar, em relação a Londrina, a gente pôde observar o quê? A gente já pôde observar que em Londrina teve o rendimento também maior naquele que foi sem a dose zero. Então, vamos analisar o custo disso. Se você usar a inoculação e nada, né, na adubação de cobertura, você vai ter aí um rendimento próximo ao que você usar em quilos por hectare do nitrogênio. Então, vamos observar isso. O custo aí vai ser muito maior, né, se nós usarmos o nitrogênio na adubação, e o resultado não faz diferença nenhuma. O que mais que a gente pode observar aqui? A gente pode observar, ó, que em Londrina, a adição dos 20 quilos resultou numa diminuição de nodulação avaliada nos 30 dias de 14%. Então, veja, você está gastando dinheiro na implantação e está tendo uma redução aí de aproximadamente 14% por essas questões que a gente tem em relação à interferência. A gente pode ter essa interferência na adubação por conta da utilização do nitrogênio via mineral, por questões de competição aí da planta, e como que isso vai ocorrer. Por que a planta vai fazer uma eficiência muito grande com a bactéria se ela tem uma disponibilidade de um nutriente mineral pronto ali? Porque, vejam, para você fazer fixação biológica, transformar o nitrogênio, que é o nitrogênio atmosférico, em um amônio ou um nitrato, que é o que a planta absorve, além do tempo, vai ter gasto de energia. A ureia, ela vai estar, por exemplo, a ureia ou qualquer fonte mineral de nitrogênio vai estar disponível. E a planta vai poder aproveitar muito mais rapidamente. Então, não há necessidade da planta dividir a sua energia com a bactéria por esse motivo. E aqui também eu trouxe um trabalho de um aluno que eu pude estudar junto em Ilha Solteira. Ele era um aluno que fazia esse trabalho com a inoculação, e ele fez o quê? Adubação nitrogenada em genótipos em genótipos da soja associada à inoculação de sementes em semeadura direta no cerrado. Então, como foi o trabalho do Tiago, né? Ele tem aqui, as doses do nitrogênio, as épocas de aplicação desse nitrogênio, certo? E o que ele pôde observar? Ele fez em dois genótipos. E o que ele pôde observar aqui? Ele pôde observar que a dose N, a dose zero, em relação à potência valiosa, ele observou uma diferença aí em relação ao número de nódulos. Ele pôde observar essa diferença em relação ao número de nódulos. Já na época de aplicação, na semeadura, o que ele pôde observar? Ele pôde observar que na semeadura ele teve um índice de clorofila maior do que em R1. E por que isso? Bom, na verdade, a gente tem que a partir da fase reprodutiva da soja e de todas as plantas, esse nível de absorção dos nutrientes, ele vai cair. Por que ele vai cair? Porque a planta ela já está completando o seu ciclo de absorção de todos os nutrientes para virar o dreno e disponibilizar tudo isso para os grãos. Então, esse é um momento em que ela vai absorver o máximo de fotoassimilados possíveis antes, né, do florescimento, e a partir do florescimento ela vai distribuir. Aí a gente observa que em R1, o número de nódulos foi muito maior do que na potência, né,
assim, na potência e na valiosa, as duas, do que na época da semeadura, obviamente, né? Você tem aí uma questão de incremento ao longo do tempo e desenvolvimento. E a mesma coisa teve, assim, massa do número de nódulos também teve essa interferência. Então, é um trabalho bem interessante, né? Novamente, adubação nitrogenada em genótipos de soja associada à inoculação em semeadura direta no cerrado. Daí, o que ele fez? A partir daí, o número de nódulos, ele pôde observar que ele diminuía conforme as doses de nitrogênio aumentavam, a interferência aí, como eu falei anteriormente, e alguns outros atributos agronômicos, ele observou, né, a altura de plantas também, a diferença entre um e o outro, né, em relação à semeadura, em relação ao R1, e ele observou a valiosa tendo essas características em relação à massa de 1.000 grãos, e a produtividade de grãos também é diretamente proporcional à época em que foi feita essa aplicação. Em relação a esse trabalho, está disponível, né, ele é uma dissertação de mestrado, então, se vocês quiserem ler o trabalho completo, como ele fez, quais foram as avaliações corretamente, essas aplicações que ele fez, está tudo disponível no site, né? Só digitar no Google e logo aparece no site da Unesp. E aí eu queria falar um pouco com vocês a respeito do preparo do solo para a cultura da soja. Lembrando que a soja, ela é uma planta que, no geral, apresenta um sistema radicular muito limitado, e isso acaba limitando não só questões relacionadas à absorção, mas também questões relacionadas a estresse. Se ela passar por um estresse, ela não vai ter onde buscar essa água, esses nutrientes. E aí a gente tem aqui, né, um exemplo de uma faixa escarificada de um cultivo mínimo e um plantio direto com solo compactado. Claro que o plantio direto ele tem problema de compactação, mas se você faz um trabalho aí com algumas culturas de cobertura, ao longo de rotações de cultura, você consegue minimizar esses problemas causados pelo solo compactado, né? Escarificação biológica a partir de plantas de cobertura. Eu queria trazer também, já aproveitando, né, algumas discussões que tivemos em aula, alguns exemplos de como pode ser feito, de repente, uma rotação de cultura na área de pastagem, que você quer fazer uma reforma ou uma recuperação dessa pastagem a partir do cultivo de grãos. Né? Lembrando que a soja ela tem uma rentabilidade muito boa, muito alta, e pode incrementar aí na vida do produtor, mesmo ele sendo um produtor na área agropecuária. Então, primeiro ano, como que funcionaria essa rotação? O ano 1, você teria o pasto, você pega a sua área e divide a área em 4, certo? Então, primeiro ano, você vai trabalhar com essas 4 modalidades, esses 4 módulos, ou piquetes, ou como na área for resolvido. Então, a gente teria o quê aqui? O pasto do primeiro ano, né? A gente teria o pasto do primeiro ano, só um minuto. O pasto do primeiro ano, a gente teria, então, dividido pasto de primeiro ano, pasto de segundo ano, soja de primeiro ano, soja de segundo ano. E aí, se vocês observarem, é feito o quê? A soja que era de primeiro ano, ela vai ser passada por um lado, vai ter pasto no segundo ano, e vai ser uma rotação entre a área. E para que isso tudo? Para ao final do ano 3, por exemplo, você já ter a soja de segundo ano, onde era o pasto, por exemplo, de primeiro ano, uma soja de primeiro ano na área em que você tinha o pasto de primeiro ano, e com isso você consegue fazer uma rotação e incrementar, agregar valor à sua área, principalmente relacionado aí em áreas de pastagem degradadas, a soja é uma leguminosa, você consegue incrementar aí a parte de nutrientes, de fixação, e melhora então a rentabilidade dessa forma. Aqui mais um exemplo, né, em relação a uma área que você pode fazer nesse sistema de mandala, e como que seria? Seria um pasto, por exemplo, um pasto de primeiro ano em um ano, pasto de segundo ano, verão soja, o ano, né, o primeiro ano, ciclo médio, aí safrinha, sorgo, pastejo, mais o capim, que seria, por exemplo, uma braquiária. Aí no verão, a soja do segundo ano, um ciclo já semi-precoce, safrinha, o milho, né, e mais milho, mais o capim, por exemplo.
E a soja, terceiro ano, safrinha, milho híbrido, que aí já seria um milho com melhores características, e o pasto, né, que vai ser formado a partir de repente, uma integração lavoura-pecuária. Pasto de primeiro ano, pasto de segundo ano adubado. Então, são modalidades que são adotadas em alguns produtores, no caso aqui do Matheus Arantes, de Três Lagoas, em que ele faz esse trabalho para ter essa recuperação e essa renovação. Então, a soja pode entrar nesse sentido. Aqui já também, na área de cerrado, por que eu estou trazendo para vocês esses exemplos? Porque no cerrado é muito comum esse tipo de rotação de cultura. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. A gente tem as sojas, novamente, vamos falar, né, que a soja nem sempre é adotado esse termo como soja de ciclo normal, tardio. A gente viu que tem graus de maturidade, né, os grupos de maturidade, mas vamos adotar esse nome. Então, ó, a soja de ciclo normal tardia. Você plantando ela, você na safra normal, você teria ela, e você tira ela, você colocaria milheto, uma aveia e uma braquiária, e a próxima safra, a soja poderia entrar no lugar do milho, né? Aí sim é uma rotação. E você fala, professora, mas aqui na nossa região a gente não tem como adotar um milheto nessa época, braquiária, frio, né? Tem problema de geada. Mas vocês têm a opção, de repente, de um nabo forrageiro, um centeio, um mix de cobertura com trigo morisco, aveia branca ou aveia preta. Então, a gente não precisa ficar limitado apenas ao quê? A trigo e aveia. Você pode fazer, então, um preparo de solo né, na sua área com um mix de coberturas nessa entre-safra até o próximo ciclo. E aí vir, por exemplo, com uma cultura do feijão, você pode vir com a cultura do milho e fazer essa rotação. Então, aqui são algumas ideias baseadas naquilo que a gente anda discutindo bastante em relação a essas rotações e sucessões de cultura. Da mesma forma, a soja e as demais, aqui na safrinha eu coloquei para vocês, ó, a soja pode estar vindo em sucessão a um nabo forrageiro, a uma aveia, né? No caso, eles estão usando aqui outras culturas, crotalária, o guandu, o sorgo, que é muito interessante na nossa região, até mesmo o algodão. Claro, o clima muda, mas nós podemos adaptar à nossa região alguns tipos de modalidades assim. Aqui um nódulo, né, com a inoculação do bradiosóbio. E aqui, já complementando aquilo que foi falado, não necessariamente que a adubação na semeadura com nitrogênio ela não vai interferir até certo ponto na nodulação e vai ajudar inicialmente ao desenvolvimento radicular. Então, tem essa questão, está falando que de 15 a 25 quilos por hectare de nitrogênio na semeadura é interessante, porque você vai estimular fisiologicamente a planta, né? Com relação ao estresse hídrico no final do ciclo, você vai segurar isso, né? O favorecimento do arranque da planta vai acelerar a produção das raízes, a absorção do fósforo e a síntese de citocinina, que são os hormônios responsáveis pelo desenvolvimento. E essas citocininas são importantes por quê? Por causa da quebra da dominância apical e a ramificação precoce. A gente quer o quê? A gente quer, como o termo diz, engalhamento da soja, né? A gente quer que a soja engale bastante para conseguir, a partir desse engalhamento, fazer o enchimento de grãos e o número de flores aumentar também. E aí, falando das cultivares, como eu passei para vocês no quadro, só trazendo aí a localidade geográfica delas, né, esse material que está disponível na internet, para saber que quanto mais próximo ao Equador, mais luminosidade a gente vai ter, certo? A latitude, então, vai ser 0. Então, a latitude, a gente tem essa diferenciação dos ciclos da soja, porque muitas vezes ela vai sofrer influência em relação ao fotoperíodo. O que vai sofrer influência em relação ao fotoperíodo? Sempre vai ser o período juvenil. E o que é o período juvenil, pessoal? O período juvenil é até quando a planta da soja vai ter o primeiro botão floral. A partir daí, ela passa de soja em fase vegetativa e vira reprodutiva. Então, o ciclo da soja vai ser influenciado sempre do período juvenil. Geralmente, aí,
o período de finalização reprodutiva ele vai seguir sempre a mesma tendência. Aí, com relação à parte fitossanitária, pessoal, gostaria de abordar com vocês na próxima aula, em que a gente vai falar das plantas daninhas, a gente vai falar também com relação às pragas e algumas doenças da cultura. Então, eu gostaria de agradecer a atenção de vocês, né? A aula foi uma aula rapidinha, mas a gente está testando algumas ferramentas, vendo se isso vai dar certo, se não vai dar certo, e agora eu aguardo vocês, a interação de vocês no WhatsApp. Tá joia? Obrigada a todos vocês, um abraço.